Seja muito bem-vindo. Hoje é dia de podcast, é dia de sua onda, o dia de sua onda diferente, porque novamente quem tá aqui é o Polete, e o Polete vem com o episódio 4. E agora a gente já vai conversar sobre isso. Boa tarde, não, boa noite, Polete, tudo bem? Quase boa noite, né? Tudo bem, Alex. Que alegria estar aqui mais uma vez. Para mim é de grande prazer poder estar aqui, podendo falar um pouco da palavra de Deus, poder conversar contigo, poder te ver cada dia melhor aí. E realmente, vamos para mais um episódio, né? Já passamos 3 episódios e eu fico muito com a expectativa de quem está nos assistindo, que está vindo numa sequência, né? Porque é que nem a gente vai aprender o inglês, diz que uma das partes mais importantes do inglês é o homework, né? Então não adianta só você assistir a aula, se você não for fazer o dever de casa, a coisa não evolui, né? Não. Porque nós tivemos o primeiro encontro, nós falamos sobre o quê? Falamos sobre o mundo e sobre o céu. Então nós conseguimos entender que tem duas coisas distintas, né? Existe o mundo, que é guiado e dirigido pelas coisas que acontecem no mundo, e tem o céu, que é Deus que orienta, e a gente vai começando a ser separado. Então você sabe que nós precisamos tomar umas decisões, né? Então nós temos as obras da carne e temos as obras do Espírito. Então precisamos largar a obra da carne e ir para a obra do Espírito. Então essa foi a nossa primeira parte, e inclusive eu recomendei para quem assistiu a primeira parte, que se não acredita e que se não entendeu ou não gostou, que não siga para os outros, porque senão não tem sentido, né? Então, a partir do momento que entendeu que existe uma diferença entre céu e mundo, entre a vida e a morte, então segue à frente, né? No segundo momento, como a gente conseguiu ter a definição desses dois, ok, eu defini que existe a diferença entre o mundo e o céu. Agora, como é que eu faço para ir para o céu? Como é que eu faço para seguir a Cristo? Como é que eu faço para deixar de ser criatura para poder ser filho? Né? E aí finalizamos, né, naquela etapa lá com a oração, onde você também fez essa oração, e a pessoa que está assistindo, né, fez a oração confessando Jesus como Salvador e aceitando Ele como o único e suficiente Salvador. Então, na Bíblia diz que quando acontece isso, as festas no céu. Então, aquele dia foi uma festa tremenda, porque você aceitou e começou a ser chamado filho de Deus, né? E você, na tua oração, você deu autoridade para que o Espírito Santo começasse a trabalhar na tua vida e te dizer assim, ó, aqui está errado, isso aqui está certo, aqui está indo bem, aqui você não está indo mal. Então, é importante o Espírito Santo estar falando contigo e você ter ouvido, né? A partir desse momento, começa uma etapa que eu chamo assim de transformação. Lembra, nós comparamos da academia? Você quer ir nadar? Quero. Tem que escolher uma academia, eu tenho que escolher uma pessoa para me treinar, eu tenho que comprar as roupas para fazer, tem uma série de coisas para poder fazer a natação. Se eu quiser, ainda posso fazer uma academia para ficar mais rápido, mais forte, né? E nós fizemos, entre aspas, um acordo na semana passada, que era o quê? Você primeiro deveria comprar uma Bíblia. Comprou? Não comprei. Pois é, você vê, ele que está aqui comigo não fez. Agora eu queria saber se você já foi para essa etapa, comprar uma Bíblia que seja boa de ler, que seja fácil de ler e que te traga compreensão. Esse é o papel inicial. Mas como eu sabia que você não ia ter comprado, eu comprei um presente para você. Eu já tinha te prometido, e aí aqui, né, eu comprei um presente que é a Bíblia com letras grandes, e fiz uma dedicatória ali porque pela fé eu creio que logo logo você vai conseguir voltar a ter a leitura, né? Amém. E Abro agora? Você que sabe. Então eu já vou mostrar já, ó. Agora eu tenho uma Bíblia. Mas, ó, não é mérito, né? Porque, teoricamente, já deveria ter visto uma Bíblia para começar a se aproximar do Senhor, né? É isso aí. E ali depois tem uma dedicatória que você lê com calma, né? Que é alguma coisa escrita bem especial para você. Então não vou te mostrar. Aí, ó. Depois eu vejo isso aqui com bastante carinho. Amém. Muito obrigado, muito obrigado. Amém. Fico muito feliz. Então você tem uma ferramenta de trabalho agora, né? Agora, qual que era o outro passo que a gente tinha combinado? Eu preciso procurar um lugar para comungar. Todos nós precisamos ter uma igreja. Todos nós precisamos. Nós não podemos ficar isolados. Nós temos que
estar em comunidade, né? Eu comentei contigo que quando você tem alguém na frente da igreja, seja um pastor, seja um padre, essa pessoa ela tem um guarda-chuva aberto e ele protege a sua comunidade. Quando você participa de um pequeno grupo, é outro guarda-chuva. Quando você tem uma pessoa próxima a você, uma pessoa que te acompanha, é outro guarda-chuva. Então você fica sempre protegido de tudo que possa acontecer espiritualmente, né? E o terceiro era a gente procurar alguém que pudesse nos orientar. Um grupo pequeno, talvez participar de uma célula ou participar de alguma coisa, isso você está fazendo, já está acompanhando com a gente às segundas-feiras, e eu fico muito feliz, fico feliz com a iniciativa tua de ter o compromisso de criar o Google Meeting, né? Para mim foi muito bom, porque aí você está obrigado a participar, né? Não pode faltar, porque se faltar não tem o online, né? Isso foi muito de propósito. É? Porque eu faltei algumas vezes, né? Uhum. E aí, toda vez que eu volto a participar, parece que eu sinto... Eu fico me sinto mal porque eu faltei nas vezes anteriores. E aí, quando eu te sugeri para que eu faça uma função já foi com segunda intenção. Mas muito. Então, não foi para ajudar em nada. Isso ali é para mim mesmo. E o terceiro e o mais importante da semana passada era que nós tivéssemos um propósito. Eu preciso ter um propósito, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, uma atividade para perder peso, então eu digo assim, eu vou caminhar 3 dias por semana e vou fazer musculação 2 dias por semana. Isso é um propósito. E eu preciso executar isso para que eu possa perder peso. Entende? Então, com a palavra de Deus, eu também preciso ter um propósito. Eu até comentei na última podcast, assim, cara, assuma um desafio de ler 3 linhas por dia. Não adianta você dizer, vou ler 10 páginas por dia e acaba não lendo. Assume um pouquinho, depois vai outro. E à medida que você vai conhecendo, você vai se interessando e vai se relacionando. Por isso que eu falo assim, as pessoas elas querem que Deus tenha um compromisso com ela. Aí quando acontece alguma coisa, reclamam de Deus. Mas qual é o compromisso nosso com Deus? Qual é o compromisso, né? Eu estou indo à igreja, pelo menos aos domingos, estou levando a minha família para ouvir a palavra. Então, o que a gente falou na semana passada era que eu precisava ter tudo isso, né? Para que eu pudesse permitir que o Espírito Santo trabalhe na minha vida. Porque eu vou ler um versículo, aquele versículo fala comigo. Eu vou num culto, eu ouço a palavra, aquela palavra fala comigo. Eu vou orar, o Espírito Santo conversa comigo. Então, é importante que eu esteja nessa atividade. Então, se você, assim como o Alex, não fez todas as tarefas da nosso encontro passado, recomendo que você volte e preste atenção. É importante, né? Sabe o que me chama mais atenção? Jesus falou que nós faríamos coisas maiores do que ele mesmo fez. Eu acho tão forte isso, que às vezes me faz pensar, né? Porque qual de nós hoje não gostaria de ter uma unção de cura? De eu chegar aqui, colocar a mão, orar por você e você ser curado. Quem não gostaria de ser isso? E isso está à disposição minha, está à disposição tua. Só que eu preciso ter uma intimidade. É a mesma coisa, esse final de semana teve maratona lá, o colégio de oficina lá acabou cuidando das crianças enquanto os corredores corriam lá, né? E aí os corredores vinham e perguntavam, que tempo você fez? Como é que foi a corrida? Então, se eu quero ter um performance bom, eu preciso treinar. Uhum. Se eu não treinar, eu vou ter um performance ruim. A mesma coisa com a palavra de Deus. Entende? Se eu me aplicar, ler, estudar, orar, vem aquilo que nós falamos, acho que no segundo podcast. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu ouço pouco, eu tenho pouca fé. Entende? Então, isso tudo nós vimos nos últimos dias. Estava só relembrando a vocês e aproveitando para chamar a atenção se você não fez algum dessas micro tarefas, né? Porque o que acontece? Depois de tudo que nós passamos, que eu entendi que existe céu,
e que existe o mundo, que nós falamos sobre a questão de eu ser hoje filho, né, e que todas essas necessidades que eu preciso para começar a caminhar com Cristo, agora existe o período da transformação. É o período que eu vou começar a agir, caminhar, olhar, pensar, e o Espírito Santo vai me dizer assim, puxa, eu acho que esse teu hábito não é legal. E isso vai incomodar você e você vai mudar. Porque quando, por exemplo, Jesus recebeu as pessoas, ele não diz assim, ó, tira a tua tatuagem, tira esse brinco, para de fumar, para de beber, para de se prostituir. Ele não diz nada disso, ele diz, venham a mim. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa é a coisa mais maravilhosa que Deus... Ele não faz uma preleção, né? Ele não faz o seguinte, você vai para lá, você vai para cá, você vai... Não, ele diz, venham, né? E a partir do momento que você vai vivendo, né? O Espírito Santo vai dizendo para você o que é o certo e o que é errado. E você toma as suas decisões. Então não adianta eu chegar para você e dizer, pô, Alex, acho que você precisava parar de fumar. Pô, você está agora estudando a Bíblia, fica aí com cigarro, fica puxando Viper, né? Viper, né? Então eu vou dizer, não, larga disso, né? Eu não tenho esse direito. Eu não posso. Nós, como cristãos, não temos o direito de oprimir ou de chamar a atenção de ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo. É que nem eu dei o meu testemunho, acho que na primeira ou na segunda aqui, sobre a questão da bebida, né? Eu nunca me embriaguei, mas eu bebia e ficava alegre, ficava bonito, charmoso, né? E aí, um dia o Espírito Santo, eu olhei para o espelho e me senti nojo de mim, me disse, não quero beber mais. E parei. Mas quem me convenceu não foi a minha esposa, não foi meu pastor, não foi meus amigos, foi o Espírito Santo que fez isso. E é isso que o Espírito Santo vai fazer na vida de vocês a partir de agora. Por isso, se permita. Se permita, porque o que acontece é o seguinte, qual que é a etapa que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, perdão e depois o batismo nas águas. Então, por que arrependimento, né? Arrependimento. Então, o que acontece é assim, nós estávamos olhando esses dias, o que eram as obras da carne. E a gente viu que as coisas que são as obras da carne, elas não são boas. E além de não ser boas, lá embaixo fala que quem comete essas coisas não herdará o reino de Deus. Ou seja, eu preciso abandonar isso aqui para poder ir para o céu. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer aquelas coisas que são os frutos do Espírito. Então eu preciso largar isso para fazer isso. E naturalmente o Espírito Santo vai começar a trabalhar contigo. Às vezes você está assistindo um programa de televisão, tava aquele canal que passava pornografia. Mas isso não agrada a Deus. Eu também fico agora incomodado. Eu acho que eu vou botar uma senha. Pode botar a senha 000, não tem problema. Mas o que vale a senha? Te dá tempo do Espírito Santo dizer, não faça isso. Então você vem com o canal 1, 2, 3, pau. Caiu no canal lá. Aí o diabo diz para você, dá uma olhadinha. O Espírito Santo diz, não faz isso. Aí o diabo diz, vai lá, digita a senha. Aí você digita a primeira senha. Segunda. Quando você digita o terceiro número, você diz, não, eu não vou fazer. E volta, entende? Então você precisa começar barreiras, botar barreiras na tua vida. Às vezes você está com o teu teu TikTok, ou o próprio Instagram. O TikTok tem um algoritmo fortíssimo. Então você está passando imagens no teu TikTok, se você vê uma imagem e se passou alguns segundos a mais do que a outra, ele já reprograma tudo e manda vir mais coisas sobre aquilo que você demorou para passar a página. Entende? Então, o viver agora hoje nós vamos discutir sobre o quê? O que vai mudar? Como eu mudo na minha vida? Como é que as coisas vão acontecer daqui para frente, né? E aí eu vou trazer algumas passagens, né? Porque aqui, por exemplo, em 1 Coríntios 3,16, diz assim, não sabeis vós que vocês são o templo do Espírito Santo? Ou seja, nós somos a casa, Deus habita em mim. Pô, se Deus habita em mim, será que Ele vai ter prazer quando eu me drogo? Será que o Espírito Santo está aqui quando eu puxo uma fumaça para dentro de mim? Será que o Espírito Santo vai ficar...
Ou o dia que eu me embriago, que eu bebo e falo um monte de besteira, será que o Espírito Santo vai querer ficar aqui habitando dentro de mim? Então é assim, você aceitou Jesus, você é filho, né? E o Espírito Santo está aí habitando, tá te cutucando, ó, Alex, vamos para cá, melhor aqui, melhor lá. E vai depender de você para tomar essas decisões, essas mudanças, né? Quer ver? O que o Espírito Santo quer fazer na tua vida, né? Na verdade, ele quer desenvolver o teu caráter, né? E capacitá-lo para o serviço. O que é capacitá-lo para o serviço? É o que eu estou fazendo aqui. A pessoa, quando começa a conhecer a palavra de Deus, ele fica tão apaixonado, porque ele consegue ver os efeitos disso na sua vida. Por exemplo, o que eu vi o Espírito Santo fazer no meu casamento, o que o Espírito Santo fez nos meus negócios, o que o Espírito Santo tem feito na minha família, pô, não tem preço, cara. Eu sou um homem endividado com Deus. Eu vou trabalhar a minha vida inteira e eu não vou conseguir pagar o que Deus tem feito e tem proporcionado na minha vida. Então, assim como os discípulos que andaram com Jesus lá, os 12, e depois virou 11, né? Esses discípulos, quando saíram dali, eles saíram determinados a levar o evangelho. E Jesus avisou, vocês vão sofrer, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, mas tenham certeza que vocês vão receber a salvação. Então, isso é muito importante, sabe? Poder falar do amor. É interessante que algumas pessoas têm um chamado e outras têm outros. Tem pessoas que têm empresas e que ganham bastante dinheiro e eles podem não vir aqui falar, mas eles financiam obras. Né? Você, por exemplo, você não está falando, não está trazendo, não está ensinando, mas você abriu esse canal aqui para que a palavra entre por aqui e vá para várias pessoas. E isso é ser usado por Deus. Né? Então, o Espírito Santo é o mesmo que soprou a vida nas narinas, né, do primeiro homem. É o mesmo Espírito Santo que Deus fez, haja vida e houve vida. Né? Agora, o que nós precisamos entender? Né? Como que funciona? Vamos para um propósito. Está conseguindo acompanhar, não? Todo sim. Tá. Quer ver? É interessante a palavra de Deus. Ela tem uma passagem na Bíblia que os discípulos chegam para Jesus. Mas Jesus, por que você só fala na forma de parábola? Por que você conta essas histórias? Por que tudo que você vai exemplificar você conta uma parábola, né? E ele explicou para os discípulos que assim ele fala em parábola porque o que ele ensina não é para todo mundo ler. O que ele ensina é para os deles. É para você que aceitou Jesus, que hoje é filho dele. Então a palavra ela se revela. Por exemplo, tem uma passagem na Bíblia chamada, lá em João 9, a cura de um cego. Como que é essa história? Eu vou contar a história primeiro e daí eu vou te explicar o que tem por trás dessa história. João 9 diz o seguinte: Jesus vinha caminhando com os seus discípulos e de repente eles viram um cego. Os discípulos olharam para Jesus e disseram: por que aquele cara é cego? Porque ele pecou ou porque os pais deles pecaram? E Jesus olha para os discípulos, não, ele é cego porque para que a glória de Deus possa se executar sobre a vida dele. E os discípulos ficaram um pouco sem entender, mas caminharam com Jesus. Porque naquela época estava muito relacionado o pecado à doença. Uhum. Então tinha lepra, ou tinha doenças, cegueiras, tudo se relacionava a isso. E nesse caso Jesus disse não. Isso aqui tudo está acontecendo porque é para realmente exaltar o nome do Senhor. E aí diz que Jesus pegou um pouco de terra no chão, cuspiu, fez uma bolinha e botou no olho da pessoa. Eu acredito que para ele fazer a terra é porque acho que nem globo do olho talvez o cego tinha. Na Bíblia não fala sobre isso. Mas ele pegou um pouco de terra, cuspiu, botou no olho dele e disse: agora vai lá e vai lavar teu rosto naquela bica lá chamada Siloé, que na tradução é água enviada, né? E ele foi lá, lavou o rosto de lá e voltou enxergando. E ele disse: eu estou enxergando. E ele seguiu e falou para um monte de pessoa que ele voltou a enxergar. E as pessoas passavam pela rua e olhavam: mas aquele cara lá não é um cego? É um cego. Mas como é que ele está enxergando? Não sei, mas ele era cego de nascença? Era cego de nascença. Pois é, mas como é que ele está enxergando? Não sei. Aí perguntavam para ele quem que fez isso. Quem fez isso foi Jesus.
Então, essa é a história que está escrito na Bíblia. E tem muitas pessoas que dizem assim, já li a Bíblia 10, 20 vezes, não sei o quê, e não vi nada de diferente. Por quê? O que você entendeu dessa história que eu te falei? Do poder de Jesus ali, né? Mas você entendeu que tinha um cego? Sim. E que Jesus curou o olho e ponto final, e o cara saiu enxergando e foi embora. Esse é o texto escrito, né? Sim. Agora, o que está por trás? Qual é a palavra revelada desse texto? A palavra revelada desse texto é o seguinte: para você ainda que não conhece Jesus, quando você tiver um encontro com Jesus, você vai começar a estudar a palavra de Deus. E quando você pegar a Bíblia, pegar aqui a Bíblia aqui e abrir ela, e você começar a ler, você vai ler e essa água vai ser começada a jogar nos teus olhos, assim, desse jeito. Você vai lendo e à medida que você vai lendo a palavra de Deus, você vai começar a enxergar aquilo que você não enxergava. Você está entendendo? Então, a parábola falava de um cego e que Jesus botou lá no olho dele e ele começou a enxergar. Mas o que ele quer dizer, na verdade, com esta parábola? Ele quer dizer o seguinte: a partir do momento que você tiver um encontro com Jesus, que você conhecer a Ele, você vai começar a enxergar coisas que você não enxergava. Então, a importância de nós conhecermos a palavra de Deus, ela é muito grande. Não tem como eu crescer em conhecimento, crescer em fé, se eu não estudar a palavra de Deus. Então, você veja que interessante. Se eu leio o texto, eu conheço a história de um rapaz que foi cego e voltou a enxergar. Mas quando eu procuro entender o que Jesus queria falar com isso, é que as pessoas precisam entender que quando eu tiver um encontro, e o encontro verdadeiro, eu encontrar com Deus, com Jesus, e eu começar a lavar os meus olhos, eu vou lavar como? Com a própria palavra dele, né? E aí, à medida que eu for começar a ler e começar a me enxergar ali, é como se você já olhou na água e você viu o reflexo do teu rosto? Sim. Aqui é mais ou menos isso. Quando você estiver lendo a palavra e você começar a se enxergar ali, é porque as coisas estão boas. Então a palavra de Deus, ela vem para trabalhar na tua vida, trabalhar no teu caráter, trabalhar na tua postura. Então, isso é palavra revelada, entendeu? E é o que nós temos que deixar com que o Espírito. Então, nós já passamos aí 3 etapas e hoje nós estamos na 4ª. Já era a hora de o Espírito Santo estar falando contigo. Estar te dizendo assim, pô, mas eu faço isso, mas eu acho que eu não devia fazer mais. Isso aqui é um hábito um pouco ruim, acho que eu vou parar de fazer. O próprio Espírito Santo vai falar contigo, não precisa ninguém falar. Isso pode ser instantâneo, como pode demorar décadas. E aí vem outra parte interessante da palavra de Deus, Alex, que é quando eu tiro o povo lá do Egito, né? Moisés foi lá no Egito, discutiu com o faraó e o faraó liberou, teve toda aquela história das pragas, para até convencer o faraó para liberar o povo do Egito, e ele trouxe aquele povo para levar para a terra prometida. Nós já falamos sobre isso, né? A distância do Egito para a terra prometida é como daqui para São Paulo, né? Dá uns 8, 10, 15 dias caminhando. Os caras demoraram 40 anos. É muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. Então, o que acontece? Quando você pega essa história, vamos pegar a história escrita. O que a história escrita diz? Que o povo era escravo. Deus enviou Moisés para libertar eles da escravidão do Egito e queria levá-los para a terra prometida, né? Onde eles teriam tudo de bom, onde emana mel, onde tem tudo de bom. Eles poderiam sair daqui em 2 ou 3 semanas, chegarem aqui. Mas levaram 40 anos. Por quê? Murmuravam, reclamavam, pecavam, idolatravam, faziam tudo o que era errado e não acabavam não se tornando digno de poder entrar nessa terra. Agora vamos pegar essa história e vamos colocar a tua vida. Então hoje, nós acabamos sendo escravos de alguma coisa. O pessoal que está nos assistindo, ou você, ou eu, somos escravos de alguma coisa. Seja do adultério, seja da mentira, seja de alguma coisa, nós acabamos sendo escravos. Aí, Deus aparece na tua vida, Alex, para te
libertar. E ele te liberta, você sai dessa escravidão. E aí ele quer trabalhar na tua vida para quê? Para te dar uma vida abençoada. Só que para eu chegar aqui, o tempo para eu ter essa vida abençoada depende única e exclusivamente de você. Entende? Uhum. Então, por exemplo, falando aqui, o pessoal demorou 40 anos para entrar na Terra Prometida. Eu creio que Deus tem algo muito especial para a tua vida. Quanto tempo vai demorar para você entrar? Quanto tempo vai demorar para você ir lá e buscar essa tua Terra Prometida? Para você poder entrar. Forte isso, né? É bem forte. Então a gente precisa entender qual o objetivo da palavra de Deus, né? A palavra de Deus ela vem para nos ensinar e para nos revelar. Então a parábola do cego não é o cego que está ali. Quem é o cego é você. É você, sou eu, que não enxergava as coisas que nós fazíamos errado e vivia preso, escravo do pecado. Mas a partir do momento que eu lavei meus olhos, eu comecei a enxergar. E a partir do momento que comecei a enxergar, eu não quero mais ser aquele. E aí as pessoas vão ver o Alex passando na rua e vão dizer, pô, mas aquele cara não era aquele cara orgulhoso, metido, não sei qual que é outro. Mas no meu caso, por exemplo, infelizmente, eu tinha algumas características, a pessoa falou, mas aquele cara não era assim, aquele cara não era daquele jeito. Como é que ele é assim? Porque as pessoas não vão conseguir te reconhecer depois da mudança de Cristo, que Cristo fizer na tua vida. Entendeu? Então é importante a gente entender de tudo isso, porque nessas 3 semanas que nós falamos, teoricamente nós demos ferramentas suficientes para todos nós, para nós e para vocês, permitirem com que Deus inicie uma obra na tua vida. Agora depende de nós permitir que Deus faça essa obra. Você está conseguindo permitir? Acho que eu tenho me esforçado mais do que antes. Mas é difícil saber quando a gente está fazendo o suficiente. Tu não acha? Sabe, tem um filme que eu assisti, O Quarto Rei Mago. É um filme bem antigo, recomendo que vocês procurem, não sei se vocês vão achar. Na verdade, na Bíblia fala sobre 3 rei magos, né? Mas esse filme ele conta o seguinte, a história do 4º rei mago, que é um rei mago que também tinha riquezas e poderes e que estavam vindo, né? Eles tinham estudado e sabiam que o Messias iria nascer conforme a movimentação daquela região quando a estrela passasse. E aí, aqueles 3 rei magos pegaram suas riquezas, seus presentes para presentear o Messias quando ele nascesse. E a história conta a passagem de um 4º rei mago que saiu atrasado, trouxe as riquezas e veio. E esse rei mago, ele era médico. Então ele saiu de lá, daqui a pouco ele parou num lugar e encontrou pessoas doentes. Passou um mês lá cuidando das pessoas. Passou em outro lugar, viu pessoas passando sede. Aí ele deu a água. Depois passou em outro lugar, viu guerras e divisões. Ele foi lá e ajudou a separar. E assim foi. Quando ele chegou em Jerusalém, era o dia que Jesus ia ser crucificado, ou seja, quase 30 anos depois. A história conta uma série de partes, né? E ele olhou as coisas dele e ele só tinha uma pedra mais. Uma pedra preciosa para dar de presente para Jesus. E nisso ele cruzou a primeira esquina e encontrou uma mulher sendo presa, porque estava prostituindo e aí seria presa. E aí ele olhou para a pedra e para ela não ser presa, ele pegou e pagou para eles a pedra, a última pedra que tinha. E ficou sem nada e a moça foi liberta e foi embora. E quando ele ficou sem nada de riqueza, ele começou a caminhar e daqui a pouco ele virou a esquina e ele encontrou Jesus. E ele disse, Jesus, e agora? Eu queria te dar tesouros, eu queria te dar dinheiro, eu queria te dar tudo e eu não consegui chegar, só consegui chegar agora e não tenho nada nas minhas mãos. Aí ele disse, engano teu. Lembra lá quando aquela pessoa estava doente? Era eu que você cuidou. Lembra lá quando tinha alguém precisando de água? Era eu e você me deu água. Então, o 4º rei mago, ele vem trazendo essa essência, assim. Então, nós não precisamos, a gente acha que está fazendo pouco, mas tem gente que não está fazendo nada. O pouco é muito comparado com nada. Então, cada um de nós tem uma inércia.
né? E essa inércia é normal, ela é aceita por Deus. Mas o importante é ela conseguir, Jesus conseguir enxergar que você está começando, né? Eu escrevi aqui, Alex, que eu, por exemplo, estou orgulhoso de você pelo teu caminhar, né? É interessante, o que eu escrevi aqui foi o seguinte: a gente não consegue entender qual é o caminho que Deus usa para alcançar as pessoas, né? Eu não sei como que nós nos conhecemos, mas eu sei que você tem uma agência de marketing e eu tenho uma indústria. E por um acaso nós acabamos contratando vocês para ser a empresa de marketing da nossa empresa. E depois nós acabamos nos aproximando. E acho que você teve aquele AVC, aí nós nos aproximamos mais ainda, aí eu comecei a falar de Jesus e acabamos nos encontrando, acabamos fazendo podcast e hoje aqui nós estamos falando de Jesus. Você entendeu a volta que Deus deu e os meios que Deus usou para alcançar a tua vida? É verdade. É absurdo. Hoje, quando eu estava estudando para trazer a palavra aqui, eu fiquei pensando sobre isso. E a hora que eu fui escrever ali para você, é a mesma coisa. Então, Deus tem um plano na tua vida. Deus quer usar a tua vida. E Ele começou a te preparar. Mas o nosso Deus é tão maravilhoso, porque assim, se fosse um outro Deus, Ele já ia pegar na orelha do cara que está assistindo ali, da tua, e dizer: como é que você não comprou a Bíblia? Como é que você não está indo a frequentar lá? Mas Deus, Ele sempre está... Não sei, se fosse tirar uma foto de Deus, Deus é um cara sorridente, Ele sempre está bem, Ele sempre vai te consolar, você erra e Ele te abraça, né? É que nem eu falo para você, telespectador aí que está ouvindo, né? Vamos imaginar que você amanheceu hoje na tua casa e Deus te deu uma nota 10, né? E aí você veio teu dia, e chegou no final do dia, hoje mais ou menos, nesse horário. Que nota que você dá para você? Né? Como é que foi o teu dia? Hoje me incomodei, discuti e tal. Eu dou uma nota 6, vamos dizer, ou 7, ou 8, não sei qual nota que você acha que você merece, né? Mas a vantagem é que amanhã, quando você acordar, Deus te dá novamente quanto? 10. Mas eu errei tanto ontem, não importa. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Então isso é tremendo. Deus é muito paciente, né? Se Deus fosse impaciente como nós, Ele já tinha mandado queimar tudo. É verdade. Né? Então, assim, Alex, é interessante que a palavra vem nos ensinar. Nós falamos sobre a cura do cego, né? Mas tem uma outra passagem interessante que fala sobre a cura do paralítico, né? No tanque de Betesda, né? Isso está lá em... Deixa eu ver aqui, que está escondidinho aqui. João 5. O que aconteceu? Esse cara estava 38 anos deitado ao lado de um tanque esperando o milagre. Ele é paralítico. Porque nesse tanque de Betesda, cada vez que o anjo descia e tocava na água, o primeiro que tocasse na água era curado. E aí, o que acontece? Como ele tinha dificuldade para se movimentar, o anjo descia, tocava na água, quem era mais perto botava a mão e era curado. E ele não conseguia. E aí Jesus chegou e foi ao encontro dele. E aí Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E o que ele respondeu? Poxa, ninguém aqui me ajuda. Ele estava mais preocupado com as pessoas que estavam sem ajudar ele do que olhar para Jesus e dizer: eu quero que me cure. E é o que acontece com a nossa vida, cara. A gente está muito preocupado, querer ajuda de um, ajuda de outro, fica culpando um porque não fez, não sei o quê. Cara, eu preciso olhar para Jesus. É Ele que vai me curar, é Ele que vai me libertar. E esse homem ficou 38 anos pedindo ajuda, tentando para poder sair. E Jesus simplesmente olhou para ele e disse: pega a tua cama, levanta e segue. Ele levantou e foi embora. E é assim na nossa vida. Eu fico esperando, não tenho o que esperar. Eu preciso olhar e vir a Jesus e Jesus vai me curar. E eu vou seguir minha frente. Então, tem tantas passagens, por exemplo, a do filho pródigo, né? Pensa do filho pródigo. Está em Lucas 15, né? Você tem irmãos? Uma irmã. Uma irmã.
Então vamos imaginar que teu pai seja bem abonado e que você pega e decida o seguinte: pai, me dá minha herança que eu quero ir para a vida. E aí teu pai pega o valor certinho e divide metade para tua irmã, metade para você. Você pega o teu dinheiro e vai embora. E foi. Foi, andou, festou, queimou dinheiro, gastou tudo. Um dia ele estava trabalhando num curral, pediu trabalho para uma fazenda lá e começou a limpar os porcos e tal, e estava comendo junto com os porcos. Ele olhou para aquilo ali e lembrou: poxa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Vou voltar para casa. E o filho pródigo voltou para casa. E quando chegou, o pai abriu os braços, sorriu, mandou chamar todos os empregados, pegou o anel que tem de filho, botou no dedo dele, mandou trocar a roupa, mandou matar um boi, preparar uma comida para ele, porque ele era bem-vindo, ele era... E nesse meio tempo que estava toda a festa acontecendo, o irmão dele chegou e perguntou para o empregado: o que está acontecendo? Ah, teu irmão voltou e teu pai está fazendo uma festa, matou um animal. E aí esse irmão chegou para o pai e disse: poxa, pai, eu sempre estive aqui do teu lado e você nunca deixou eu matar um cabrito para fazer uma festa com meus amigos. Aí o pai disse para ele assim: tudo que tem aqui é teu. Você está aqui, você tem direito, isso aqui é teu. Agora teu irmão não, teu irmão está voltando. E precisamos festejar o retorno dele. Então, quando a gente conta a história do filho pródigo, a gente conta a história de alguém que saiu da igreja ou que saiu da casa do Senhor, sofreu, e Deus sempre vai nos acolher. Sempre vai nos acolher bem, né? O diabo diz que eu não posso voltar, que eu sou culpado, que eu estou errado. Mas Jesus, Deus, vai sempre te receber bem. E a história do filho de pródigos, ele se priva a estar falando daquele que saiu e voltou. Agora, esse que está dentro de casa, ou você mesmo que está dentro da tua igreja, o que você tem feito? O que você está fazendo de diferente, né? Para ser merecedor de alguma coisa. Então todo mundo se foca no cara que saiu, que é o filho pródigo, que deixou tudo, que gastou, que voltou, e aí voltou para a posição. Mas no fim, aquele que estava em casa não entendeu nada. E acabou ainda culpando o pai, cobrando o pai por uma situação. Então nós precisamos entender assim que às vezes nós estamos parados, nós estamos acomodados na nossa vida e nós precisamos reagir. Nós precisamos reagir. O filho pródigo estava ali parado, não fazia nada de diferente. O filho pródigo, desculpa, o filho que estava, né? E quando o outro chegou de volta feliz, fizeram uma festa para ele. Então é importante a gente prestar atenção em que cada um dessas passagens ela nos traz, né? Então o quarto encontro nosso hoje vem a provocar vocês o seguinte: eu passei sobre alguns versículos. Eu tenho certeza que alguns falou contigo e te gera curiosidade. Eu falo porque eu já passei por essa fase quando eu comecei a participar de grupos pequenos e eu ouvi essas histórias sendo contadas. Eu disse: pô, mas eu nunca consigo ler isso na Bíblia. Onde que está isso? Puxa, que interessante essa passagem com esses detalhes. Mas isso aqui está tudo aqui dentro desse livro. Tudo aqui dentro, né? Agora, eu preciso abrir ele, eu preciso ler ele, eu preciso estudar ele. A partir do momento que isso acontece, né, eu vou buscar Deus e eu vou encontrar ele, né? Então é importante que a gente entenda o seguinte, de tudo isso que nós falamos. O Espírito Santo, ele vai trabalhar na tua vida e vai te ensinar que você vai se arrepender do que você está fazendo errado. É ele que vai te convencer, né? E quando você se arrepende, qual que é o próximo passo? É chegar para Deus e dizer: Deus, eu não quero mais ser mentiroso. Eu minto muito, eu engano muito as pessoas. A partir de hoje eu quero mudar. Ou eu não quero ser mais um drogado, um viciado. Quero te pedir perdão, Deus. Então você pede perdão para Deus, né? E a partir do momento que você começa a notar essas diferenças, o que você tem que fazer? Qual que é a próxima etapa tua em toda essa nossa caminhada? É o batismo nas águas. Por que batismo nas águas? Por que o batismo de afundamento? Por que isso? Por que não pode ser só aquele de molhar a cabeça? Por que não pode ser quando nasce? É assim, ó. Se você for procurar na Bíblia,
um batismo de criança, você não vai encontrar. Se você for procurar a apresentação de criança, você vai encontrar quando Jesus foi apresentado. José e Maria pegaram Jesus e foram apresentar na sinagoga, né? Agora, quando Jesus chegou a uma idade já com seus 30 anos, ele foi fazer o quê? Ele foi ser batizado. Por quem? Por João Batista. E no dia que ele chegou para ser batizado por João Batista olhou para ele: quem sou eu? Eu não tenho direito nem de desamarrar o cadarço da tua sandália, que eu tomar te batizar. Aí Jesus falou para ele: faça isso para que as escrituras sejam cumpridas. Porque lá no Antigo Testamento já fala. Lá em Isaías, que foi escrito há 700 anos antes de Cristo, já dizia que ele seria batizado e tal. Então Jesus foi batizado. E o que significa o batismo? A palavra baptismo é afundamento. E o que significa o afundamento? Significa que eu vou... eu cheguei à consciência que eu não quero mais ser o cara ruim. Eu quero ser um cara bom. E esses dois caras estão dentro de mim degladiando. E eu preciso fazer com que o cara ruim saia e o cara bom permaneça. E aí eu entro na água. Quando eu entro na água, essa simbologia de afundamento, a velha criatura fica morta dentro da água e a nova criatura sai. Então, quando você sai da água, é a nova criatura que sai. E a velha ficou morta dentro da água. Então, você vai dizer, mas isso é só uma cerimônia. Mas nós somos cercados por cerimônia. Se você é casado, você só pode provar que é casado porque teve uma cerimônia. Se você é formado em alguma faculdade, você só pode provar se teve uma cerimônia. Então, a cerimônia é um momento de concretização de alguma coisa que você fez. Então, o batismo, a palavra de Deus diz assim, crê em Deus e seja batizado e você herdará o reino dos céus. Quem crer e for batizado receberá o reino de Deus. Mas quem não crê, não receberá. Você vê aqui na parte de baixo, ele nem fala não for batizado. Porque se você não crê, você não vai ser batizado. Então essa etapa do batismo ela é muito importante. Por quê? Passado alguns dias, o diabo vai dizer, ei, você é pecador. Aí você vai dizer o quê? Aquele pecador está lá afogado. Eu sou uma nova criatura. Você entendeu? Eu não sou mais aquele. Não, você fazia isso. Não. Essa velha criatura está lá, morta na água. Então tem coisa. O volume de informação é muito grande, né? Então, mas assim, no tempo que nós temos, a parte importante é essa. E até para você começar a pensar, a meditar, até se você quiser fazer um questionamento, faça ali embaixo, manda uma mensagem, a gente vai responder individualmente. Mas é importante que a gente entenda que o batismo, ele faz parte de uma etapa da tua vida. Então o batismo nas águas, ele tem que existir, né? Ah, mas tem algumas igrejas que não fazem, tem outras igrejas que fazem. Qual que é o certo? Eu não vou te responder. Procura na Bíblia. Ou naquele teu amigo lá, né? No Google. Digita lá, o que é batismo nas águas? Por que eu tenho que me batizar nas águas? E o próprio Google vai te responder, né? Mas tem um curso até, um dia nós podemos fazer isso. Um bom tempo para explicar o porquê do batismo, onde estão os versículos, o que faz. Mas o principal dele é que fala o seguinte, quem crê e for batizado receberá o reino dos céus. Isso é muito forte. E na linha de baixo diz assim, quem não crê não receberá o reino. Então ele já linka, primeiro, porque a partir do momento que você está demonstrando, primeiro, que você crê, segundo, que você reconhece que tem coisas que não agradam a Deus, então você vai fazer o quê? Você vai realmente, agora vai se batizar. Ah, mas eu não tinha que me batizar quando eu tivesse 100% limpo? Não. Por quê? Porque isso nunca vai acontecer. Nós nunca vamos chegar nessa pureza, né? Nós vamos nos esforçar, buscar melhorar a cada dia. Mas isso faz parte da importância da nossa vida. Pegou? Peguei. Interessante, né? Muito. Interessantíssimo. É um volume muito grande de informação, a vantagem é que fica gravado. Então a gente pode ir evoluindo e trabalhando para que a gente possa fazer com que essa coisa aconteça de forma gradativa na nossa vida, né? Falando em gradativo, já fico no aguardo do próximo episódio.
Com certeza. Vamos nos encontrar e vamos trabalhar sobre isso, né? O próximo podcast, vamos ver o que ele fala aqui, só para a gente se antecipar, né? Guerra espiritual. Guerra espiritual. Porque o diabo não quer que você alcance essa... A partir de agora você vai estar indo para um nível que não agrada, o inferno. Então o diabo vai fazer o possível e o impossível para impedir que você alcance o que Deus tem prometido para ti. Mas não vamos falar muito, senão daqui a pouco perde o negócio. Vamos lá. Obrigado, Alex, por mais esse dia. E vamos para a próxima, né? E vamos para a próxima. E para ti que acompanhou o nosso podcast de hoje, muito obrigado pela tua participação. Se tu não conheceu o nosso site ainda, conheça lá, por favor, suaonda.com. Lá dentro tem os cortes de todos os podcasts, de todos os episódios, e dentro aqui do YouTube tu consegue dar uma olhada sobre todos os episódios, especificamente para esses 12 episódios com o Paulette, de forma separadinha, bonitinha, e te preparando para tudo que a gente tem para frente. Um abraço, bom final de semana.